Amém? Vamos lá, vamos abrir lá em 1 Reis, no capítulo 17. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 24. E aí eu vou ler um versículo e vocês vão ler outro comigo, para me ajudar. 1 Reis, capítulo 17. A gente vai ler do versículo 1 até o 24. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E, indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E
E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Amém? Feche os seus olhos para a gente orar, Pai. Nós te pedimos nesse momento para que a tua palavra possa alcançar os nossos corações. Que toda dúvida, que toda incredulidade, que toda distração venha ser retirada do nosso meio nesse momento, em nome de Jesus. Que os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz. Que nós saiamos daqui com o entendimento de que foi o próprio Deus que falou conosco, Pai. Nós te pedimos como filhos, nós queremos ouvir a voz do nosso Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Gente, aqui a gente vê essa história que é bem conhecida. A história de Elias. Quem nunca ouviu essa história? Tanto da parte da viúva, como também dessa parte ali do começo, em que ele vai falar... dessa parte que ele vai alimentado pelos corvos, né? E aí aqui nesse contexto, o que está acontecendo? Israel está ali sendo liderada por Acabe, que no capítulo anterior, quando a gente olha no versículo 30, ele fala que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe era um rei mau, e não só mau, mas muito mau, além daqueles que tinham vindo antes. E além disso, Acabe se casou com quem? Com Jezabel, princesa linda, maravilhosa, né? Não, uma mulher terrível, uma mulher má, idólatra. Então esse era o contexto ali que o povo de Israel estava vivendo. E naquele momento, o Senhor chama Elias e manda Elias ir até Acabe entregar aquela palavra. Então você imagina, sabendo ele que Acabe era um rei mau, cruel, que já tinha matado os outros profetas, o Senhor manda que ele vá até aquele lugar. E a primeira coisa nessa situação é o quê? Que nesse momento Elias, para se movimentar em direção àquele lugar, ele precisava de fé. Ele precisava confiar naquela palavra que ele tinha recebido da parte do Senhor. Porque naturalmente, só por quem ele encontrar, a vida dele já estaria em risco. Por quê? Porque ele sabia quem Acabe era. E o que é que Elias faz? Elias, a gente vê aqui no versículo 1, diz o quê? Olha, que ele vai até Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Então ele vai até o rei, entrega a palavra do Senhor e diz: olha, não vai ter orvalho, não vai ter chuva. E se não tem água, também não tem o quê? Comida. Então a planta não cresce, o gado não come, existe fome. Então era essa palavra do Senhor que Elias estava indo naquela hora ali entregar ao rei Acabe por conta da situação de Israel, por conta da idolatria e da maldade que estava instalada ali naquele lugar. Só que é importante a gente se atentar que a palavra que Elias lançou da parte de Deus ali para Acabe não ia atingir apenas Acabe. Ia atingir Acabe, Jezabel, Israel e também quem? Elias. Elias ia ser atingido pela própria palavra da parte de Deus que ele ia entregar. Não era só Acabe que ia ficar sem água e sem chuva, mas também Elias. E nesse momento a gente vê o quanto aquele que de fato confia e entra nesse processo de viver a palavra do Senhor precisa se comprometer com aquela palavra que ele recebe. Muitas vezes essa palavra que nós conhecemos e recebemos, que vai muitas vezes nos custar alguma coisa. Porque eu não sei se acontece com você, mas às vezes a gente conhece o Senhor, aceita Jesus e quer caminhar e até certo ponto. Então, nós mesmos estabelecemos até onde nós vamos. Então, eu digo assim, não, até aqui eu estou comprometida com a palavra. Até aqui eu estou comprometida com Jesus. Até aqui eu estou comprometida com a obra do Senhor. Mas quando chega bem aqui, não. E se essa palavra me pegar também? E se isso me alcançar também?
aqui não. Mas o que a gente vê aqui na situação de Elias é, mesmo a palavra, ele sabendo que a palavra também ia vir sobre ele, Elias vai e obedece. E se coloca diante daquela situação, ali diante de Acabe e também diante de Deus. Mas quando a gente continua lendo, a gente vai ver lá no versículo 2, que ele continua e diz: depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te alimentem. Então, nesse momento, a gente percebe que quando a gente se compromete com a palavra do Senhor, mesmo que aquilo nos custe alguma coisa, Ele também se compromete em nos sustentar enquanto nós cumprimos essa palavra. Só que não quer dizer que porque o Senhor está nos cobrindo e está nos sustentando, que não vai haver desconfortos. O Senhor manda ele sair do local onde ele estava e ir para outro lugar, onde ele ia beber água do ribeiro e ia ser alimentado por corvos. E o corvo era considerado um animal impuro, um animal que era impróprio para consumo. Mas ele não ia se alimentar dos corvos, mas os corvos iam trazer o alimento para ele, ali naquele local. E o que a gente vê nessa situação é que isso não isentou Elias do desconforto. E muitas vezes são os desconfortos que nos impedem de obedecer a Deus. Então nós recebemos a palavra queima no nosso coração. Mas quando a gente começa a se movimentar naquela palavra e o desconforto começa, e a prensa começa a apertar, a gente vai naturalmente começa a recuar, porque ficou desconfortável. Então eu quero obedecer ao Senhor, mas só até onde for confortável. Eu quero obedecer ao Senhor, mas só até onde eu estiver no controle. Eu quero obedecer ao Senhor, mas só até onde estiver conveniente para mim. Para o que eu tracei, para o que eu planejei, para o que eu já pensei para mim. E a gente vê nessa situação que ele vai e se depara com esse desconforto. Porque quando a gente vê aqui no versículo 4, 5, ele diz que ele obedece à palavra do Senhor. E ele vai e habita junto ao ribeiro. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Elias passou ali cerca de uns 2 anos ali nessa situação. E ele não levava assim, vamos levar aqui um mantimento para 15 dias. Imagina assim uma multidão de corvos. Eu não sei nem como é o coletivo de corvo, né? Mas imagina, que eu não sei se você já viu eles, que são muitos pássaros voando e você vê só aquela sombra preta passando. Vamos levar aqui um mantimento para 15 dias, para 1 mês, para... Não. Ele levava o da manhã e à tarde eles levavam o da tarde. E isso durante muito tempo. E o coração de Elias tendo que ser provado nessa confiança. Porque o da manhã veio, mas será que o da tarde vem também? E o no outro dia, o de ontem à noite veio, mas será que amanhã vem também? E Elias todo dia esperando e sendo alimentado naquela situação por Deus. E esse desconforto chega por quê? Porque tira a gente do controle. Como é que eu vou ficar bem se eu não sei se eu vou ter o de amanhã? Como é que eu vou ficar bem e descansar se eu não sei como é que vai ser? O desconforto vem quando a gente tem que sair do controle. O desconforto também vem quando não atende às nossas expectativas. Porque a gente recebe a palavra do Senhor aqui, ou às vezes a gente caminha com algumas palavras que Deus já falou ao nosso coração. E a gente cria, eu não sei se você cria, mas eu vou falar de mim, né? Estou falando a gente, mas eu não sei se você faz isso. Eu recebo uma palavra do Senhor, aí eu digo, o Senhor vai fazer isso. E aí a gente começa a pensar no como. Deus disse o que vai fazer com a minha vida. Mas aí a gente começa a pensar no como. Ai, Deus vai fazer assim. E aí a gente vai pensando em várias ideias, em vários jeitos de como Deus vai cumprir aquilo. Só que muitas vezes aquilo não atende à nossa expectativa. Seja no modo como Deus vai fazer, ou seja no tempo que Deus vai fazer. E aí, a gente é agoniado.
Porque não tem outra palavra que descreva melhor a gente que não seja agoniado do juízo. E quando a gente vai olhar e diz assim, poxa, mas eu acho que essa palavra não é verdadeira. Porque eu recebi e não se cumpriu. Mas em nenhum momento Deus falou o tempo. Vai ser em 1 ano, vai ser em 2, vai ser em 3. Não disse. Mas nós, na nossa agonia, na nossa pressa, a gente não vai. Não vai acontecer, não vai. Então eu preciso encontrar os meus próprios meios. E uma história clara e assim que a gente conhece de cor salteada é Abraão. Deus entregou para Abraão e Deus faz isso com a gente. Permite que a gente vislumbre. Olha só o que eu vou fazer com você. Olha para o céu. Tá vendo? Tu consegue contar? Não consegue contar. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu. E Abraão recebe aquela palavra e acontece logo. E aí o tempo passa, Abraão já velho, e o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa. Cadê? Deve ser porque Deus está precisando de uma ajudinha. E aí Abraão vai e vai fazer os seus próprios meios. E aí ele chama Agar, vai ter um filho com ela, o filho da escrava. E dá toda a confusão, porque primeiro a confusão começa dentro da sua casa. E a gente sabe que hoje é uma confusão ainda por conta dessa decisão que Abraão tomou. Afeta o mundo até hoje. Por causa da decisão que Abraão tomou. Porque nós confiamos, nós cremos naquela palavra que nós recebemos. Nós confiamos no o que Deus vai fazer, mas nós não confiamos no como. Nós confiamos nesse Deus que revela a palavra, mas muitas vezes nós não confiamos no Deus que cumpre a palavra. E o que a gente precisa entender é que Deus não quer participar só de revelar o que Ele deseja fazer. De revelar o que está no coração dele, como se ele fosse um menino de recado. Deixa eu te dar aqui um recado a respeito do que eu quero fazer na tua vida. Mas Deus também quer ser participante do processo, de como Ele vai fazer isso. E na nossa agonia a gente quer meter a mão, porque a gente não sabe esperar. Então muitas vezes nós já estamos com a palavra no coração. Muitas vezes nós já estamos com a promessa de Deus ali. Muitas vezes Deus já permitiu que a gente vislumbre, como Abraão vislumbrou. Mas a gente está na sala de espera de Deus. E Deus diz, vai ficar sentado, esperando. Vai ficar aí esperando, porque não sabe confiar. Acredita em Deus, acredita no poder de Deus, sabe que Deus é Deus, mas não confia para esperar, para saber que é Deus quem vai fazer. Porque a gente poderia sim fazer, e a gente tem ideias maravilhosas. Vê só, Abraão, não é uma ideia boa? Vou dar uma forcinha aqui. E Deus pegar ali a situação e dizer, poxa, mas quem fiz? Eu me deitei com a escrava e fui lá e desse aqui começou a minha descendência. Ele teria feito com a força do braço dele. Então, às vezes, a gente vai ter que esperar para que quando aconteça, a gente possa ver e dizer, e quem está ao redor também ver e dizer, foi o Senhor quem fez. Porque quando nós usamos os nossos próprios meios, o que seria isso? Não é quando a gente vai pensar? Às vezes é o nosso bolso. Às vezes é aquilo que a gente tem. Então assim, Deus falou que eu vou viver isso. Deus falou que eu vou viver isso. A palavra diz isso. E eu posso. Eu consigo. Eu posso. Eu posso custear isso. Eu posso pagar isso. Eu posso investir nisso. Então por isso eu vou viver. Ou eu não tenho, não. Eu sou liso. Estou lascado. Mas eu conheço muita gente. E a gente começa a se confiar nas pessoas que a gente conhece. Nos contatos que a gente tem. Que é o famoso networking. E aí a gente começa a se confiar nisso. E por causa disso, as coisas vão acontecer. As coisas vão chegar lá. Ou eu confio nas pessoas.
Não, porque eu sozinha, eu não sei se eu vou conseguir, Deus, mas eu estou contando com o apoio das pessoas. E eu sei que a amiga vai ajudar, que o outro vai ajudar, que o ciclano vai ajudar. E aí a gente fica se apoiando e pensando, não, vai acontecer assim, porque eu sei que eu tenho isso e por causa disso as coisas vão acontecer. E aí continua sentado. O maior interesse de Deus não é com as bênçãos que a gente pode alcançar aqui na terra. O maior interesse de Deus é com o nosso coração. Então, em nenhum momento, Deus vai permitir que a gente alcance coisas e toque em coisas que vão nos fazer cair, que vão nos fazer tropeçar. E esse tempo de espera é um tempo de preparo. É um tempo de sondar o nosso coração, de preparar o nosso coração. E era isso também que estava acontecendo aqui com Elias. Enquanto ele estava nesse lugar, esperando dia e noite a provisão do Senhor. Era também um lugar de preparação. E não somente de esperar do Senhor, mas esperar do improvável. Porque é isso que acontece aqui. Elias, ele é alimentado por corvos, por pássaros. E o nosso Deus é esse, muitas vezes, que vai agir dentro desse improvável. Dentro daquilo que a gente não espera. De situações que a gente não espera, eu poderia esperar ajuda de todo lugar, mas menos daqui. Porque quando vem, a gente pode dizer, eu sei que foi o Senhor quem mandou. Eu sei que foi o Senhor quem fez. Então a gente começa a entender, muitas vezes, porque que o Senhor vai agindo dentro dessas situações improváveis. E aí a gente continua aqui porque chega um momento, lá no versículo 7, que diz, olha, passado alguns dias, porém, o ribeiro secou porque não tinha lhe vindo chuva na terra. Então não tinha como ser uma fonte inesgotável, se não estava chovendo uma hora, o ribeiro ia secar. E secou. E ele ficou sem água. E aí vem novamente a palavra do Senhor para Elias. E diz assim no versículo 9, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Novamente o Senhor manda dar uma ordem a Elias. E ele precisa novamente se mover dentro do improvável. Apenas com uma palavra. Primeiro ele é alimentado por corvos. Depois Deus diz que ele vai ser alimentado por uma viúva. Gente, quem eram as viúvas? As viúvas muitas vezes eram mulheres desamparadas. Mulheres que muitas vezes não tinham próprio sustento. Por isso que a gente vê tantas vezes no Novo Testamento dizendo o quê? Para a igreja cuidar de quem? Dos órfãos, das viúvas. Porque as viúvas ficavam desamparadas. E aqui não era diferente. E além disso, dessa viúva, como é que a gente pode pensar isso? Poxa, como é que o homem está precisando de provisão? E Deus manda, como é que eu vou ter a ajuda de alguém que está pior do que eu? Que está mais lascado do que eu? Mas Deus manda ele ir. E ele vai. E mais, porque ela era uma gentia. Não era ali de Israel. Quando a gente vai ler lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 25 e 26, vamos ler. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então não é que não existissem viúvas em Israel que pudessem alimentá-lo também. Mulheres desamparadas, mulheres também que estariam ali na mesma situação, mas o Senhor vai em uma dupla improbabilidade, por assim dizer, e envia uma viúva e a uma mulher gentia para receber um profeta do Senhor. E quando a gente chega lá, vamos ver o que a gente vê, né? O que acontece lá. No versículo 10 ele diz, então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão.
Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite aonde? Numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e o quê? E o morramos. Então a gente chega aqui e comprova a situação de fato do que estava acontecendo. De que de fato era uma mulher viúva, que estava ali com o seu filho e que praticamente não tinha nada. E além disso ela já estava dizendo: olha, aqui vai ser a nossa última refeição, a gente vai comer e a gente vai morrer. E aí eu não sei o que pensou Elias. Porque eu não sei vocês, mas eu acho assim, Jesus muito engraçado. Tem um senso de humor. No modo como ele trabalha com a gente. No modo como ele move a gente. E vai guiando em muitas coisas. Porque às vezes a gente vai se movendo e vai se guiando por aquilo que a gente tem. Como eu falei para vocês. E às vezes, como eu já disse, aquilo não vem de onde a gente espera. Ou às vezes também não das pessoas que a gente espera. E a gente se frustra. Se frustra com as pessoas. Poxa, mas eu esperava que viesse do fulano. Agora que finalmente a gente está precisando desse recurso. Eu sei que tem, mas não deu. Eu esperava e eu contava com o ciclano. E às vezes Deus não permite, irmãos. Sabe? Porque acontece às vezes da nossa confiança estar ali. Eu só vou conseguir pagar porque eu sei que o irmão ali tem para me ajudar. E às vezes Deus não permite. Para que a gente esteja com o nosso coração totalmente confiante nele. E aí às vezes essas ajudas vêm justamente desses lugares e dessas pessoas improváveis. Que a gente não espera. Porque como eu falei aqui para vocês, Deus ele se move no improvável. E não é para deixar a gente ansioso e preocupado. É porque o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E ele quer que a gente saiba que aquilo que vai acontecer na nossa vida e aquilo que já acontece na nossa vida, a gente precisa olhar e dizer: foi o Senhor quem fez. E às vezes até de situações um pouco mais difíceis, porque quando é 500, eu posso até tirar do meu bolso. Quando é 1.000, eu posso até reunir aqui um povo e arranjar. Quando é 2.000, eu posso fazer uma vaquinha online e conseguir um dinheiro. Mas quando é muito, não. Aí quando dá certo, eu sei que foi o Senhor quem fez. Às vezes a gente vai estar em situações tão complexas, tão complicadas. Por quê que eu vim parar numa situação como essa? Por quê que eu estou vivendo uma situação assim? Eu não estou falando de resultado de pecado, porque se é pecado, a gente vai colher ali, enfim, né? Sai do engodo. Mas às vezes Deus vai ali permitir que a gente viva algumas situações. Para que a gente consiga olhar e dizer: foi o Senhor quem fez. Nisso aqui, meu irmão, foi só Deus. Eu não sei se vocês já viram, se já falaram essa frase, que sempre quando tem alguém doente, e aí a gente começa a orar, né? Vamos orar. Não, agora vamos juntar o dinheiro, vamos levar no médico particular, porque eu acho que o do posto não está resolvendo. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente tenta tudo. Faz uma oração, campanha dos 7 dias, tudo que imaginar. Quando chega um ponto que a gente vê que não pode fazer nada, o que a gente diz? Agora é só Deus. Agora é com Deus. E a gente faz isso sem perceber. A gente faz isso com tudo na nossa vida. Eu vou primeiro me desgastar. Eu vou primeiro me cansar. Eu vou primeiro me acabar. E quando nada mais que eu posso fazer com a força do meu braço, aí eu digo: Senhor, agora é contigo. Mas não podia já ter sido lá no começo. É sempre a última opção. E a gente vai colocando a nossa confiança, e às vezes Deus deixa chegar lá no último estágio de a gente dizer: é só Deus. E aí Deus faz para a gente ver, olhar e dizer: é só Deus. Só Deus para fazer.
eu sei que foi Deus quem fez. E aí aqui com Elias, não é diferente, porque mesmo no improvável, Elias obedeceu de novo. E ele foi. Só que acontece ali as surpresas, né? Quando a gente vê, vamos ler o versículo 13 e 14, Elias lhe disse, não temas, vai e faze como disseste, não faze disso primeiro para mim, não, mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui para fora, depois o farás para ti e para o teu filho. Leia o versículo 14 para mim. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Na primeira situação, Elias teve que confiar e esperar. Então, às vezes, a nossa fé ela é provada assim. Ela é aperfeiçoada assim. Eu vou esperar. Só que nessa segunda situação, Elias não somente foi chamado a usufruir, mas ele também foi chamado a colaborar com aquilo que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que ele solta e lança ali é o quê? Não temas. Porque o que Elias precisava ali naquele momento era de pão e água. Mas o que aquela mulher precisava era de esperança, de destino, de um futuro. E de pão e de água também. Então, cada um ali naquela situação, ele supriu e colaborou com aquilo que tinha. Obedecendo a palavra do Senhor. E ela obedeceu o que Elias falou. Ela confiou na palavra que foi dita através do profeta. E eles comeram. E ela enxergou um futuro. Ela conseguiu viver mais dias. Ela pôde vislumbrar algo além da morte, que foi o que ela conseguia vislumbrar quando Elias chegou. Enquanto ela supria o profeta, ela foi suprida. E isso também acontece com a gente. Porque quando a gente diz assim, olha, Deus abençoa os outros para nos abençoar, é verdade. A palavra diz isso, inclusive muitas vezes abençoa o ímpio. É o ímpio que vai abençoar a gente. Mas também, às vezes, Deus vai nos abençoar para abençoar o outro. E aí, o que acontece? Que quando chega a provisão, aí a gente quer, rasga até as calças para enfiar, se não tem bolso, para guardar. Finalmente Deus me deu. E é para mim, Deus deu para mim, então é para mim. E às vezes é para a gente ser esse abençoador. É para dar para outras pessoas, é para distribuir. E quando eu falo isso, não é apenas de dinheiro, mas é de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. De toda a provisão que nós recebemos do Senhor. Às vezes é de uma esperança que nós já recebemos. É de um futuro que nós já recebemos. É de alguém que nós já conhecemos. E nós somos chamados a distribuir, a repartir aquilo que nós já fomos supridas. Eu me lembro, eu nem ia falar isso, mas eu estava chegando aqui na porta e eu me lembrei disso. Que na época que eu sofria muito com as minhas crises de ansiedade, de pânico, e tudo aí que você imaginar que tinha, né? E eu me lembro que quando eu fiquei assim, entrou em remissão, todos os meus sintomas, tudo aquilo que eu sentia, eu disse, meu Deus, o Senhor me curou. E eu disse, eu nunca mais quero saber disso. Eu quero mais saber de ansiedade, de depressão, de pânico, quero saber mais de nada, eu quero nem falar mais nesse assunto, quero nem ouvir nesse assunto, vou fazer outras coisas da minha vida. E foi justamente nessa época que o Senhor falou para mim, volte e vá cuidar dessas pessoas. Vá fazer isso aqui. E não era dinheiro, mas Deus me chamou a suprir onde eu fui suprida. E a gente pode pensar, onde o Senhor já nos supriu? Em qual área da nossa vida Deus já nos supriu tanto que a gente está como uma ovelha gorda, preguiçosa, se coçando, deitada. E se coça tanto, não sei se você já viu, acontece isso muito com cachorro. Que se coça tanto, que se fere.
E às vezes a gente está assim, um crente ocioso, deitado, gordo, se coçando, que uma hora começa a encontrar as feridas. E não é porque está vazio da palavra do Senhor, mas é porque está omisso, porque está acovardado e não consegue suprir onde já foi suprido. E não é essa posição que Deus quer que nós estejamos. Se a gente não foi suprido em tudo, e é difícil, porque a gente sabe que sempre vai haver alguma área da nossa vida que está mais capenga e que Deus ainda está ali aperfeiçoando de glória em glória. Mas naquela que nós já entendemos, naquela que nós já vencemos, naquela que nós já avançamos, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor já me entregou? E aí aqui, eles foram supridos um ao outro num período de seca, num período de fome. Eles conseguiram ajudar um ao outro naquela situação. E aí a gente continua, a gente vê aqui no versículo 17, que diz assim: depois dessas coisas adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele morreu. Disse ela a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Gente, o problema também chega para quem confia em Deus. A dor também chega para quem obedece. Só que a gente não quer, né? E acontece assim, de dar uma assim, entre aspas, bem entre aspas, uma passada assim na cara de Deus, né? Ai, Senhor, mas eu vivo na tua casa, eu faço a tua vontade, eu te obedeço, eu tenho seguido os teus mandamentos, eu tenho... Como é que pode eu passar por isso? Como é que pode eu estar nessa situação? Ou às vezes nem de estar, mas de não ter. Como é que pode eu não ter isso? Como é que eu posso eu não ter aquilo? Como é que pode eu ainda não ter alcançado aquilo? E a gente fica dando essas passadas assim, daquilo que a gente vive diante de Deus, porque a gente acha que quem obedece não vai sofrer. Na teoria a gente sabe, prega bem que é uma beleza. Ai, o crente sofre, o crente chora. Gente, o crente, mas quando chega a nossa vez, comigo não. Só que em algum momento chega o dia. E a dor, muitas vezes a perda, a decepção, a surpresa, o dia mau, chega também para quem obedece. E aí chegou aqui para eles dois, porque afetou os dois. O menino morreu. Foi dessa para melhor. Né? E aí a gente vê que continua aqui, que Elias pega o menino, leva ele. Aí ele vai falar 19, 20, 21. Daí ele diz, olha, estendeu-se 21. Estendeu-se sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe, dizendo, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A mulher, ela foi alimentada por muito tempo, mas a gente não vê ela fazendo essa declaração. Mas ela comeu, ela usufruiu. E onde não tinha nada, houve provisão. Mas ela não fez, pelo menos a gente não vê aqui essa declaração. Mas quando o filho, e assim a gente precisa entender também a importância desse filho para essa mulher, não somente no amor de mãe, mas na esperança que uma viúva tinha com o filho, que era de que esse filho crescesse e a sustentasse. Então quando essa viúva perde esse filho, é a perca de uma esperança, é a perca de um futuro, é a morte. Então ela vai e diz, tu vem para cá para eu me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Porque a gente pensa, é como a situação que acontece do cego de nascença, que ele diz, olha, quem pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Nem ele, nem os pais. Mas assim foi, para que a glória de Deus fosse manifestada. E nessa situação, ela pergunta, ela vai pela mesma lógica, vem trazer o meu pecado à minha memória?
Mas o que a gente vê aqui no final é que era para que a glória de Deus fosse manifestada para essa mulher gentia. Porque quando o filho revive, quando esse filho volta à vida, e não somente esse filho, mas a esperança de um futuro, a esperança de segurança, de suprimento, de provisão, quando tudo isso retorna de maneira improvável, aquela mulher que não era israelita vê algo daquele tipo acontecendo em nome do Senhor, ela diz: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Lembra que a gente leu em Lucas, tinham muitas viúvas em Israel, mas o Senhor queria alcançar essa mulher e ela creu. Mas antes disso veio a perda, antes disso veio a falta, antes disso veio a escassez. Porque a gente sabe que os sinais, eles produzem fé. Mas sempre antes de uma grande cura, vem a doença. Antes de um grande milagre, vem algum tipo de necessidade. Então, quando a gente ora: Senhor, eu quero viver os milagres, Senhor, eu quero viver grandes bênçãos, Senhor, eu quero viver grandes coisas. Aí a gente não se toca do que muitas vezes vai acontecer antes, para a gente viver aquilo ali. E que nem sempre é ruim, gente. Nem sempre é ruim. Às vezes é algo bom, às vezes é algo assim maravilhoso, é um desafio. Que aí eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que enfrentar o meu medo, a minha omissão, a minha covardia, e dizer: sim, Senhor, eu vou. E para viver o milagre, eu também vou ter que dar um passo de confiança e um passo de fé. E tudo isso aqui que a gente vê, que aconteceu com Elias, o Senhor estava moldando também o coração de Elias, moldando e preparando, aperfeiçoando a fé e a confiança de Elias. Porque no episódio seguinte é aquela situação em que Elias vai enfrentar os profetas de Baal. Quanto? 850 profetas, ainda tinha um monte lá de gente, uma multidão. Depois dessa situação, e aí ele vai, acho incrível essa cena, maravilhosa. E aí ele vai, em nome do Senhor, enfrenta os profetas de Baal, né? Eles perdem, são mortos, e enfim, aí você quer ler a história, você lê quando chegar em casa. Mas antes de viver aquela situação, antes de ser enviado para aquele grande momento importante para a nação de Israel, primeiro Elias teve que se passar pelo processo. Primeiro Elias teve que ser preparado, ter a sua fé aperfeiçoada, o seu coração moldado. Então, de tudo que eu falei, eu sei que nem sempre a gente pega tudo. Mas se você puder sair daqui essa noite com uma coisa, é que Deus, Ele não quer participar apenas do o quê, de falar para você o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer parte do como. Se Ele permitiu que a gente vislumbre, Ele também vai cumprir. É Ele que vai dar os meios, é Ele que vai dar a provisão, é Ele que vai trazer tudo aquilo que é necessário. A nossa confiança precisa estar no nosso Senhor. E a gente só vai conseguir confiar se a gente se relacionar, porque não dá para confiar em quem a gente não conhece. Então, o chamado do Senhor para nós, essa noite, você que está aqui me ouvindo, e para mim também, é que a gente confie. Não na força do nosso braço, não nos nossos recursos. Não, gente, o que a gente tem diante de Deus é pó. A confiança que a gente tem nas pessoas que a gente pode é pó. O Senhor, no Senhor não há falta de nada. No nosso Senhor não há falta de nada. Ele vai se responsabilizar por cumprir e fazer aquilo que Ele já prometeu. O que a gente precisa é caminhar e obedecer, muitas vezes dentro do improvável, mas crendo que nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Então eu oro para que o Senhor nos dê confiança, nos dê coragem, ousadia, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que a gente possa obedecer e viver a vontade de Deus. Amém?